Gente, é um prazer para nós estarmos aqui com vocês novamente. Para quem não conhece a gente, eu sou Leonardo, esse meu amigo Harinson, lá de Itajaí. Nós viemos sem nossas esposas, sem nossos filhos, mas minha esposa está lá com 8 meses de gravidez, está quase tendo o nosso segundo filho, a Lana. O Joshua já esteve aqui com vocês, mas estão com a gente aqui orando por nós, orando para que essa escola possa tocar profundamente nos nossos corações. Estava com muita vontade de vir para cá, mas a gravidez um pouquinho avançada não permite. Mas para a gente é um prazer estar aqui entre amigos, né? Amamos vocês mesmo, é um prazer mesmo a gente estar podendo falar um pouquinho mais a respeito das coisas do reino de Deus. Essa escola, ela foi criada com a intenção de nós nos aprofundarmos mais a respeito do que é esse reino, que tanto se fala hoje, o reino de Deus, que sempre esteve nas Escrituras, mas que quanto mais nós nos aproximamos desse tempo do fim, mais se evidencia a necessidade de nós aprendermos a respeito do reino de Deus. O reino de Deus é tanto a nossa origem como o nosso destino, e agora nós estamos retornando para esse lugar que ainda não é pleno. Já está entre nós esse reino, mas ele não é pleno porque ele não veio em toda a sua plenitude por causa da própria pessoa de Jesus. Nós vimos um pouquinho na escola passada a necessidade de Jesus retornar a esse mundo para que ele possa consumar o propósito, o plano de Deus, e novamente nós retornarmos ao propósito. Quem estava aqui na edição passada deve ter lembrado um pouquinho que nós trabalhamos com essas duas formas de entendimento sobre propósito de Deus e sobre plano de Deus, que são duas coisas diferentes. Deus tem um propósito, mas que agora ainda não é pleno na terra, não está consumado, porque depois da queda do homem, depois da queda da humanidade, Deus começou a colocar em prática um plano de redenção, para que então nós venhamos retornar ao propósito, e o que é propósito está ligado ao que é original de Deus. Amém? Quantos lembram disso? Amém? Então, o que é original de Deus, Deus não mudou o plano dele, Deus não mudou a sua ideia original. A ideia original de Deus permanece porque ela é perfeita. Deus, quando criou todas as coisas, ele disse que todas as coisas eram boas. Criou a terra e disse que era boa, criou o homem, a humanidade, e disse que era muito bom. Então quem somos nós para queremos mudar a forma de Deus pensar? Mas o que aconteceu é que com o pecado entrando na humanidade, houve consequências, que nós vimos um pouquinho na escola passada. Houve consequências na própria terra, houve consequências no homem, houve consequências governamentais, houve consequências espirituais. E Deus está agora trabalhando para restaurar todas as coisas. Atos dos Apóstolos vai falar sobre isso. Vai chegar o tempo da restauração de todas as coisas, e que Deus envie o seu Filho Jesus, para então governar sobre tudo e sobre todos. Amém? Então o reino de Deus não é uma nova visão, não é uma nova estratégia para crescimento de igreja, que às vezes pensa sobre isso, né? Agora eu sou do reino, né? O pessoal às vezes fala, agora eu sou da visão do reino de Deus. Eu costumo falar que Deus só tem uma única visão, e a única visão de Deus é Ele e o seu reino, é Ele governando sobre o seu reino. Deus criou todas as coisas no princípio para que nós vivêssemos em comunhão com Ele nesse reino. E o reino de Deus, ele consiste em céus e terra se unindo. Reino de Deus não é um lugar chamado céu. Reino de Deus é um lugar chamado céus e terra em união. Estamos juntos? Estamos juntos mesmo? Se a gente começar a pensar um pouquinho, por que a gente pode dizer que a terra é boa? Naturalmente a gente já pensa que o céu é bom, não é verdade? Estamos juntos aqui? O céu é bom, né? Você olha lá, Deus sentado num trono, adoração ininterrupta, anjos, serafins, querubins, anciãos, seres viventes, tudo funcionando da coisa mais maravilhosa possível. E quando a gente coloca os nossos olhos para a terra, e a gente vê que não é bem assim que funciona. A coisa não está tão boa assim, onde nós estamos inseridos. Então automaticamente a gente pensa, não, eu quero sair desse plano caído e eu quero ir para um plano que é perfeito. Esse plano perfeito se chama céus, esse plano caído se chama terra.
Então a nossa mente já é treinada, e isso também ao longo de séculos, ao longo de milênios, a teologia, né, sendo criada, proporcionou também para nós, em algumas partes da história da igreja, em nós pensarmos que as coisas da terra são ruins e as coisas dos céus são boas. E esse é um problema que a gente tem que tomar cuidado, porque senão a gente acaba se voltando contra as próprias palavras do nosso Deus, que diz que tudo que Ele criou era... Agora, se o Deus que criou todas as coisas diz que todas as coisas são boas, quem somos nós para dizer o que é bom e o que é ruim? Estamos juntos aqui, gente? Se a opção de Deus fosse destruir todas as coisas que se tornaram ruins, nós não estaríamos aqui. Porque todas as coisas na terra se tornaram ruins por causa da nossa queda. E não nós fomos influenciados pela queda que a terra teve. Não, a terra foi influenciada pela queda que nós tivemos. Romanos capítulo 8 vai falar sobre isso, que a criação ela está sujeita à vaidade e ela está sob maldição. E o momento em que os filhos de glória se revelarem, então toda a criação também será impactada por quem? Pelos filhos. Romanos capítulo 8, versículo 23, se eu não me engano, fala sobre isso, né? Porque a criação está com expectativa, aguardando a manifestação de quem? De quem, gente? Dos filhos de Deus. Porque Deus no princípio criou céus e terra, colocou a humanidade como tutor desse campo que nós chamamos de terra, e o próprio Salmo vai dizer sobre isso. O Salmo diz que os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu a quem? Aos homens. Então o plano terreno para Deus permanece bom. A questão é, ele não está como era originalmente. Não está como era no princípio de todas as coisas. Então agora Deus está trabalhando para restaurar todas as coisas. E restaurar todas as coisas implica em restaurar a humanidade, restaurar a terra. No princípio, o homem, depois de Deus criar todas as coisas, Gênesis capítulo 3 vai mostrar que o homem peca e se volta contra Deus. O homem pecando, se voltando contra Deus, o que acontece? A terra recebe uma maldição por causa do pecado do homem. O que Jesus fez vindo a esse mundo, que foi a primeira parte da sua missão que começou a ser cumprida, ele começou agora a mudar o homem, o nosso interior, começou a transformar as nossas vidas, porque a nossa transformação vai impactar na transformação da terra. Porque por um homem entrou o pecado e todos pecaram, então agora por um homem também todos serão redimidos. Então a forma de Deus redimir todas as coisas é a partir de quem? De um homem chamado Jesus. Jesus é homem. Amém, irmãos? Quem tem dúvida que Jesus veio em carne aqui? Se tem dúvida, a gente já vai ter que conversar. Jesus era como eu e você. Andou nessa terra. A gente não tem dúvida sobre essas coisas, amém? Agora você já parou para pensar que o próprio Deus esteve entre nós em forma corpórea, passou por todas as tentações que nós passamos todos os dias, venceu todas as tentações, porque a forma de Deus restaurar todas as coisas que caíram por causa do pecado do homem é fazer com que o homem seja redimido, transformado e glorificado, e o impacto que vai acontecer é que a terra vai ser transformada, porque o homem será colocado de novo à sua postura de autoridade. Então Cristo sendo colocado como autoridade sobre toda a terra, fará com que toda a terra seja redimida do seu cativeiro, libertada do seu cativeiro. Estamos juntos até aqui? Amém? Então o que é propósito de Deus? Gênesis capítulo 1, Gênesis capítulo 2. Antes do pecado, lembra como que a vida era? Estão lembrados? Como que era o relacionamento do homem com Deus? Quantos lembram? O que Deus fazia para se relacionar com o homem? Hein? Deus descia do seu trono nos céus, entrava num jardim e tomava um café com Adão. Conversava com Adão, se relacionava com Adão. Você já imaginou isso acontecendo hoje, irmãos? Como seria? Porque a gente está aqui buscando Deus, não é gostoso a gente adorando a Deus aqui? Todo mundo junto, maravilhoso, um momento de adoração e tal. Já imaginou o próprio Deus no nosso meio? Como que seria a sua adoração? Às vezes não parece que a gente está meio morno quando a gente está adorando a Deus? Meio esquisito assim?
porque a gente não tem noção que quando nós estamos adorando hoje, nós literalmente somos transportados para o trono de Deus. Hebreus vai falar sobre isso. O fato das nossas orações e adoração subirem a Deus como incenso é que quando nós nos reunimos e oramos, buscamos a Deus, a nossa adoração é como se nós estivéssemos diante de Deus. Elas sobem a Deus. Isso já mudaria um pouco a nossa forma de orar e adorar, não é? Porque o temor nos nossos corações por estar diante da presença de Deus faz com que a nossa adoração e oração seja tocada, modificada e assim por diante. Você, vamos se reunir para adorar a Deus aqui, beleza? Mas se a gente não entende realmente o que é isso, nada vai mudar dentro de nós. Agora, se você tem um entendimento de que de fato você está adorando o seu Deus e você está diante dele, nós vamos nos tornar semelhantes àquele a quem nós estamos adorando. A forma do homem voltar à sua condição original é estar diante de Deus. Não existe transformação da humanidade se não for em relacionamento com o próprio Deus. Então o próprio Deus ele desceu à humanidade para resgatar a comunhão que tinha antes, né? Antes de todas as coisas, no princípio, antes da queda do homem. O próprio Deus veio em forma corpórea, andou entre nós, nos ensinou muitas coisas. Com o seu sangue ele comprou nossas vidas, ele rasgou o véu de separação, de intimidade que poderia se ter entre Deus e os homens, ele rasgou isso. Sabe o que isso significa? Que hoje nós temos um livre acesso a Deus por meio do que Jesus fez a nós. Não é qualquer coisa. Tipo, Jesus não veio na cruz só para perdoar os teus pecados. Isso é uma pequena parcela do que ele fez. Ele morreu na cruz para fazer com que você estivesse diante de Deus. Aquilo que era o serviço ou o relacionamento de um sacerdote, agora está acessível para qualquer um de nós. Estamos juntos aqui? Então, o Hebreus vai falar que pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, nós temos livre acesso a quem? Ao Pai. Só que quem aqui já viu Deus? Quem aqui já esteve diante de Deus? Já teve essa experiência? Já viu o Senhor? Não. Porque ainda essa realidade, ela não é plena. Jesus iniciou um processo de transformação através da sua morte, da compra das nossas vidas. Ele nos tirou de um império de trevas, nos transportou para um reino, e esse reino é do Filho do seu amor. E ele começou um processo agora de santificação da nossa vida. Nós nascemos de novo para então nós começarmos a andar em novidade de vida. E essa novidade de vida vai acarretar num dia em que nós teremos os nossos corpos glorificados, à semelhança de Jesus. Sabe por que Jesus está diante de Deus Pai? Porque Ele é santo, 100%. Ele é glorificado e Ele pode estar vendo a presença de Deus. Ele é o próprio Deus encarnado e Ele está num lugar santificado porque Ele venceu, irmãos. E Ele está em corpo diante de Deus Pai. Você sabia que Jesus está sentado num trono em corpo? E quando fala assim, João viu um trono, ele não está brincando com o que ele viu. Ele sabe muito bem o que é um trono. Ele sabe que é uma cadeira grande em que está sentado. Ele viu 2 tronos. E sentado ao lado, à direita de Deus Pai, estava o próprio Jesus assentado. E Jesus, ele subiu aos céus com um corpo 100% santo, glorificado e redimido. Aquele mesmo corpo que estava dentro de uma tumba, quando Maria foi lá para limpar aquele corpo, lembra o que aconteceu? Não estava mais lá. E depois ele se apresentou para os seus discípulos, glorificado, mostrou suas mãos, mostrou o seu lado. Lembra, gente? Ele estava em corpo diante deles. E depois disso, no Monte das Oliveiras, ele foi ascendido aos céus. Ele subiu aos céus, as nuvens o cobriram e ele foi para diante de Deus Pai. Então nós estamos falando de realidade de homens, pessoas, carne, sangue como nós somos, só que em uma realidade em que nós deveríamos retornar como era no princípio. Como Adão era diante de Deus, e agora a partir da figura de Jesus, que é o homem perfeito, nós voltaremos para essa realidade. O reino de Deus
é a restauração de todas as coisas que foram perdidas por causa do pecado. E porque Jesus venceu todo o pecado, Ele é o único que pode restaurar todas as coisas. Eu e você não temos o poder de fazer isso, mas porque Jesus venceu, Ele pode. Então qual que é a esperança do mundo? A esperança do mundo está em um homem, em uma pessoa. E essa pessoa está totalmente engajada a cumprir a missão que Deus deu para ele. Jesus veio a esse mundo e ele cumpriu cabalmente a missão que Deus deu para ele. Tanto que nós vemos o tempo todo nas palavras de Jesus falando: Deus, seja feita a tua vontade. Eu vim para fazer a vontade do meu Pai. A lei que eu estou falando para vocês, as palavras que eu estou falando para vocês, não são minhas propriamente ditas, são do meu Pai. Então tudo que Jesus fez na terra foi extremamente pontual, porque ele andava com Deus. Se nós analisarmos a vida de Jesus nos evangelhos, como ele andou na terra, ele vivia com Deus o tempo todo, resgatando uma comunhão que foi perdida no jardim do Éden. Estamos juntos? Juntos mesmo? Amém. Então o que Deus está fazendo ao longo da história, a gente vai estudar um pouquinho sobre isso. Deus está fazendo ao longo da história o quê? Ele está trabalhando para restaurar todas as coisas. E aquilo que acontecia em Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, voltará a acontecer no final de todas as coisas. Lá em Apocalipse capítulo 21 e capítulo 22, nós vamos ver todo um reino restaurado. Uma cidade perfeita, onde não haverá mais pecado, onde não haverá mais morte, onde não haverá mais dor e tudo mais. E a Bíblia fala que Deus está engajado em fazer com que esta cidade desça para onde? Quem lê Bíblia aí, gente? Então eu vi a nova Jerusalém que descia dos céus, porque Deus está trabalhando para novamente unir céus e terra. A terra sempre foi boa aos olhos de Deus. A condição como a terra está hoje não é boa. O que Deus criou aos olhos dele é perfeito e bom, mas a condição em que nós estamos vivendo hoje não é boa. Os nossos corpos aos olhos do Senhor são perfeitos. A própria palavra vai dizer que Deus fez perfeitos cada um de nós, de uma vez por todas, aqueles que estão sendo santificados. Nós estamos num processo de santificação até o momento em que nós vamos nos tornar 100% perfeitos, sem pecados. E isso obviamente está falando sobre a glorificação do nosso corpo na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós bem sabemos, né? Quando Jesus aparecer, sétima trombeta tocar, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós, os que estivermos em vida, teremos os nossos corpos revestidos de glória. E voltaremos a ser como Adão era no princípio, e agora a partir da figura de Jesus, como Jesus é glorificado. Nós voltaremos a ver a Deus, cara. Parece uma pergunta óbvia, mas você realmente tem vontade de ver a Deus? Pensa bem no que você vai responder. Porque se a sua resposta for sim, eu acho que a gente precisa fazer algumas coisas e algumas mudanças dentro de nós, para que a gente possa estar apto naquele dia a ver a Deus. Só o simples fato de pensarmos em ver Deus, meu irmão, já me deixa com as pernas meio bambas, assim, sabe? Quando João, ele olhou para Jesus e viu Jesus glorificado, lembra o que aconteceu? Ele caiu como morto de tamanha glória que Jesus tinha. Ele estava acostumado com o Jesus na terra, o Jesus que tinha se despido da sua glória e veio à terra de uma forma simplória, como um simples humano. Ele deixou a sua glória para trás. Então João estava acostumado com aquele Jesus simples, humilde, sem glória nenhuma, ao ponto que teve que receber um beijo para ser diferenciado dos seus discípulos no dia da traição. Ele era como nós. Agora, quando João ele viu Jesus glorificado, com toda a sua glória nos céus, ele caiu como morto, de tamanha glória que ele estava vendo.
Então o nosso Senhor Jesus, hoje, Ele está no seu lugar de glória, Ele assumiu esse lugar de glória, e Ele está esperando o dia certo para que Deus Pai possa enviá-lo à terra, e Ele possa unir céus e terra, porque Jesus é um governante que tem 2 tronos. Ele receberá o trono dos homens por causa do trono que Ele tem nos céus. Ele está sentado nos céus à direita de Deus Pai, e Ele voltará a esse mundo para receber o governo das nações. Então o único homem que pode unir céus e terra é o único homem que tem o governo sobre ambas as esferas. Apocalipse capítulo 11: pois tomaste o teu poder e passastes a reinar. E as nações se enfureceram, mas chegou o grande dia da ira do nosso Deus. O dia em que Jesus tomará o poder de todas as coisas. E sabe onde nós estaremos? Glorificados ao seu lado. Apocalipse capítulo 19: então eu vi um grande exército montados em cavalos brancos, descendo sobre a terra e governando com Jesus, destruindo o anticristo, destruindo a maldade, destruindo seus exércitos, até que todas as nações durante 1000 anos de governo sejam restauradas pelo governo de paz, justiça e alegria do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, eu não sei o que você pensa a respeito disso, mas nós temos um destino glorioso. Mas é necessário que durante um curto período de tempo nós venhamos passar por aflições, porque nós estamos falando sobre um governo que vai destituir todos os outros. O simples fato de carregar esse tipo de mensagem faz com que nós venhamos sofrer provações e tribulações, porque nós temos a certeza de um homem que vai governar sobre todas as nações, e na verdade as nações querem o seu próprio governo. Estamos juntos? Então qual que é o cenário político dos últimos dias? Muitas nações se voltando àquilo que representa Deus na terra. Há uma igreja que representa Deus, há uma nação que representa Deus, porque as nações não querem dar o domínio dos seus povos, o domínio das suas terras, para aquele homem que virá um dia. Só que quando ele vier, não haverá ninguém que ficará de pé. Todos se dobrarão diante dele. Tu és o meu filho e eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Salmo 2. Então as nações já pertencem a Jesus, a terra já pertence a Jesus, porém ele está aguardando o tempo em que ele voltará a esse mundo para governar sobre todas as coisas. Quando nós falamos sobre o que é o reino de Deus, e por isso que eu falo para vocês, está muito longe dessa ideia que a gente tem, que é uma nova visão que a gente tem que viver como igreja. Reino de Deus é a única forma de Deus pensar, irmãos, que é Deus reinando. Tudo que foge de Deus estar reinando não é reino de Deus. Quando nós nos colocamos num lugar de reinado acima de Deus, nós corremos o sério risco de naquele dia sermos destituídos do seu reino, porque Deus tem parte com um só reino e é o seu reino, e o governante desse reino ele já escolheu, que se chama Jesus, o seu filho. Então quando nós falamos sobre os fundamentos desse reino, é a forma como Deus vai trabalhar com esse reino na terra. E como que nós vamos ver a forma como Deus vai trabalhar com esse reino na terra? É analisando o que ele já disse outrora, por meio de profecias e por meio de alianças que ele fez com a humanidade, através de alguns homens específicos. Quantos aqui têm dúvida que tudo que Deus falou, ele cumprirá? Ninguém tem, né? Quem tem a plena certeza que ele vai cumprir cada palavra que ele liberou? Você confia nisso? Então agora nós precisamos analisar as Escrituras para termos noção de como será esse reino futuro. Lá na casa de oração de Itajaí, que é onde a gente trabalha bastante, né? Estamos bem envolvidos, nós vamos iniciar agora uma série que é focada no Sermão do Monte, as palavras de Jesus que foi dada aos seus discípulos, Mateus 5, 6 e 7, e também nos outros evangelhos. E se nós analisarmos as palavras de Jesus nesses 3 capítulos, nós vamos ver que o reino de Deus está sendo expressado através das palavras de Jesus.
ele dá ensinamentos sobre como é a justiça de Deus, ele nos dá ensinamentos de como nós precisamos orar e profetizar a respeito do reino, ele dá fundamentos de como nós temos que nos tornar retos diante da justiça que o próprio Deus nos dá. E muitos outros fatores, em Mateus 5, 6 e 7, ele vai nos mostrar de como o reino de Deus funciona, irmãos. Então não são capítulos para a gente passar o nosso olho simplesmente, legal, li aquela parte ali, é para nós analisarmos isso sempre que possível, semanalmente, mensalmente no máximo talvez, porque a forma como Jesus vai trabalhar na terra está contida em Mateus 5, 6 e 7. A gente costuma dizer que é a constituição do reino de Deus. Sabe o que é a constituição? A constituição de uma nação, as leis de uma nação, Jesus expressa nesses 3 capítulos. Então, quando Jesus retornar a esse mundo, como que ele vai trabalhar nessa terra? Conforme ele já disse aos seus discípulos. E a partir de promessas que ele fez a homens no passado, como Noé, Abraão, Moisés, Davi, a nova aliança que está contida em Jeremias capítulo 31, e é isso que eu gostaria de falar um pouquinho hoje com vocês. Entendendo que o reino de Deus é algo extremamente literal e que não é somente algo transcendental e espiritual naquela nossa forma de pensar, porque é fácil quando a gente pensa no reino de Deus de uma forma transcendental, não é verdade? De uma forma espiritual, de uma forma abstrata, a gente não tem dificuldade para pensar sobre isso, certo ou errado? Você tem dificuldade de pensar no céu? Não? Não, né? Agora você tem dificuldade de pensar numa terra sendo restaurada? Em Jesus retornando e transformando todas as coisas? Porque a gente tem essa tendência de achar que tudo que é físico e que passou pela queda do homem será destruído facilmente. E que Deus não tem parte com isso. Mas os céus não, os céus é perfeito. Só que a forma como Jesus nos ensinou a orar foi da seguinte forma: Pai nosso que estás nos céus, santo seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Onde nós estamos? Pai santo que está nos céus, venha sobre nós, sobre o campo terreno, sobre a terra, que o teu reino celestial venha sobre a terra. Seja feita a tua vontade, onde? Na terra, como nos céus. Sabe o que Deus está fazendo? Deus está trabalhando para unir ambas as coisas. A perfeição do céu invadirá a terra caída, e a terra caída será restaurada, e Deus vai voltar a fazer as coisas como era no princípio. Deus descia do seu trono e andava na terra. Deus literalmente pisava naquele jardim, irmãos. Você tem dúvida disso? Não temos dúvida disso. Então por que nós temos dificuldade em pensar em Deus voltando a esse mundo? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você tem dúvida que Deus tem o poder de transformar toda essa terra? Deus, no seu tamanho, poder, sabedoria, o Deus que criou todas as coisas por meio da sua palavra, teria algum problema de restaurar tudo que ele criou? Então nós precisamos mudar a nossa forma de pensar e não tentarmos encaixar a forma de Deus pensar na nossa forma de pensar, mas nós temos que mudar a nossa mente para que ela seja cheia da mente de Deus e nós começarmos a pensar como Deus pensa. E essa é a nossa dificuldade. Paulo vai falar que são como fortalezas na nossa mente que impedem o conhecimento de Deus. Entendeu? É como se nossa mente estivesse cercada pelos nossos achismos e impedisse que Deus mudasse a nossa forma de pensar. Então Paulo fala: tirem as fortalezas, desarmem diante de Deus, para que vocês possam receber conhecimento de Deus. O Espírito Santo não vai forçar você a receber entendimento, desde que você queira o entendimento que vem dele. Jesus falou que o Espírito Santo nos ensinaria quantas coisas? Quantas? Todas elas. Eu estou muito afim de receber toda a sabedoria do celestial. Tiago fala sobre isso, né? Tiago capítulo 1. Orem pela sabedoria celestial.
sejam revestidos da sabedoria celestial. Agora, o Espírito Santo, ele não vai machucar a sua mente se você não quiser. Ele não vai entrar na sua mente se você não quiser. Ele não vai te dar conhecimento celestial se você não se desarmar dos seus achismos e talvez aquilo que a gente acreditava há muitos anos. Não é? Quem trabalha nessa questão de ensino e ensinar a igreja de Jesus, sabe o que eu vou dizer? Nós temos uma dificuldade enorme de deixar algumas coisas que a gente acreditava diante de algo que Deus está falando, um renovo para a nossa mente. A gente, não, mas isso aqui eu aprendi do meu avô, do meu tataravô, isso aqui é uma doutrina de tempos e tempos e tempos. E às vezes nós recebemos uma revelação clara do Espírito Santo para nós mudarmos inclusive nosso ensino e funcionamento, e a gente resiste a isso. Não, eu vou ficar com aquilo que eu já acredito, e a gente não avança, a gente não recebe mais revelação através do Espírito Santo, conforme as Escrituras estão dizendo. Então nós nos enchemos de fortaleza e nós impedimos Deus trazer revelação a respeito desse reino. As Escrituras dizem, no próprio livro de Daniel, que Daniel estava muito afim de receber a revelação naqueles últimos capítulos. Lembra Daniel capítulo 12? Que Deus manda ele escrever num livro, e Daniel fala, Deus me dá revelação disso. Ele recebeu aquilo por visão, ele escreveu tudo aquilo, mas ele não tinha revelação a respeito daquelas coisas. E Deus falou, não, Daniel, sela as palavras desse livro, porque o entendimento a respeito dele virá onde? Somente no fim dos tempos. Então, no fim dos tempos, existirão pessoas que vão receber um tipo de revelação que nem mesmo Daniel recebeu. Deus quis com que essa geração do fim, e eu acredito que nós podemos participar disso, receba revelação refinada a respeito do que profetas do passado escreveram e ainda não tinham noção do que ia acontecer. Por quê? Eles não estavam na geração do cumprimento da profecia. Escreveram sobre a profecia, mas não receberam revelação a respeito da profecia, porque eles não estavam entendendo um contexto em que aquela profecia iria acontecer. Nós, porém, podemos ter entendimento de profecias que já foram escritas. E o que Deus deseja fazer é fazer com que a igreja ela fique atenta a essas coisas, vigilante a essas coisas, e não fique simplesmente sem saber o que fazer, mas que receba revelação. Porque revelação a respeito das profecias bíblicas no fim dos tempos fará com que a postura da igreja seja diferente diante dos acontecimentos. Se nós não estivermos preparados para as coisas que hão de acontecer, nós iremos sofrer o dano também. Agora, quando recebemos instrução, nós já nos preparamos para aquele dia. Estamos juntos? Estamos mesmo? Qualquer dúvida que você tenha, eu não sei se pode aqui, eu acho que depois a gente vai deixar uma caixinha aqui, alguma coisa. Eu gostaria que você escrevesse dúvidas. Como a gente está numa escola, eu vou abrir um momento para a gente fazer perguntas e respostas, mas eu gostaria que você escrevesse num papel, que nos intervalos a gente vai estar analisando cada uma dessas perguntas. Vamos ver o que está de acordo com o tema que a gente está abordando aqui. E no final, na última sessão, vai ter mais uma sessão do ensino e alguns minutinhos no final a gente vai dedicar a responder as questões. Tá bom? Então, se você aí tiver alguma dúvida, conforme eu for falando aqui, anote e no final a gente vai responder elas. Você pode colocar no papelzinho e depois deixa aqui na frente e a gente vai analisar nos intervalos. Até no intervalo você pode trazer para cá. Tá bom? Combinado? Amém, gente? É sempre muito bom o momento de perguntas e respostas, porque eu costumo falar, sempre tem um corajoso que pergunta por todos. Sabe aquele negócio assim, eu não vou perguntar, não vou. Daí se levanta alguém e fala aquilo que você gostaria de ouvir. Assim, graças a Deus. Então assim, seja o corajoso, escreva a pergunta e traga para cá. Amém? Tem água aí? Essa aqui é minha? Obrigado. Amém, gente? Então a gente trabalhou bastante sobre isso na escola passada. Quem não veio, infelizmente não veio. Esse é o pano de fundo que a gente usou. Mas o que nos dá certeza de que Deus vai fazer todas essas coisas? A sua palavra. Se você é um cristão que tem dificuldade
de estudar a palavra, de se aprofundar nas Escrituras, você certamente vai ter um olhar muito raso a respeito do que Deus está fazendo. Amém? Deus não vai fazer coisas novas no sentido de que Ele vai escrever coisas novas. Tudo que Deus fará, Ele já escreveu anteriormente, antecipadamente. A própria palavra diz que Deus não faz nada sem antes revelar aos seus santos profetas. Então Deus não faz coisas e nos deixa desavisados, bem pelo contrário, Ele nos deixa muito bem instruídos daquilo que Ele vai fazer. Então saber pouco a respeito do reino de Deus é estudar pouco as Escrituras. A nossa necessidade hoje, como igreja, ao meu ver, depois vocês julguem o que eu for falar, é muito mais, precisamos nos aprofundar em ensinos, em Bíblia, em uma adoração e uma oração coerente conforme as Escrituras, do que aqueles encontros de mover, que na verdade não move nada, só cansa. E mais frustra, porque você vai ver se algo realmente foi bom, depois quando você vê os frutos. Quando se gera frutos, aí você vai ver, realmente aquilo que aconteceu foi bom. Pô, aquele encontro foi demais, cara. Pô, foi uma bênção e tal. Beleza, vamos ver o fruto nas pessoas. Como que você conhece a árvore? Se a árvore é boa? Se ela dá frutos. Árvore que não dá frutos, o que Jesus faz? Nós fomos criados para frutificar, irmãos. Não fomos criados para nos isolar, não gerar nada, não estar em contato com outras pessoas, não pregar o Evangelho. Nós somos criados para uma missão. Nós tínhamos um propósito original no princípio, que era nós governarmos sobre toda a criação a partir de um encontro com Deus. Era basicamente isso que acontecia com Adão no jardim. Nós estudamos sobre isso na escola passada. Adão se relacionava com Deus na viração do dia e depois ele exercia o seu sacerdócio a partir de multiplicar, dominar, subjugar a criação, e tudo isso a partir de um encontro que ele tinha com Deus. Quantos lembram disso? Ou quantos leram sobre isso? Amém? Gênesis 1 e 2. Isso era um propósito original. Mas agora nós, como igreja, Jesus, depois da sua vinda, da sua primeira vinda à terra, Ele nos comissionou com uma missão. Ok? Ser comissionado é fazer parte da mesma missão de Jesus. Por isso é uma comissão. A missão não é sua. Você faz parte da missão que foi dada a Jesus. Por isso que nós, agora Apocalipse vai dizer que nós seremos um reino de sacerdotes. Jesus é um sumo sacerdote e nós somos sacerdotes segundo sua ordem. E nos tornaremos reis porque nós estamos debaixo da autoridade do grande rei Jesus. Então a igreja agora ela recebe uma missão. Ela foi comissionada a pregar o evangelho em todas as nações, o evangelho do reino de Deus. Então virá o fim. Para que o fim aconteça, é necessário que a igreja cumpra a sua missão. Estamos juntos? Você está entendendo o que eu estou falando? Ou seja, você não nasceu de novo para viver a sua vida pessoal. Se você nasceu de novo e ainda está vivendo sua vida pessoal, você não nasceu de novo. Porque só nasce de novo quem morre primeiro. E morrer primeiro é você deixar a sua vida pessoal e agora assumir a vida de Cristo. Assumir a causa de Cristo, o evangelho de Cristo. Você nasceu de novo para quê? Para ir morar no céu, irmãos? Aguardar Jesus vir e te levar numa carruagem de fogo? Num redemoinho? Sendo arrebatado, coisas do tipo? Tudo isso é doutrina bíblica, arrebatamento é doutrina bíblica. Mas nós nascemos hoje de novo para até o dia de Jesus retornar, nós estarmos em missão. Ou seja, ser missionário não é um grupo seleto de pessoas na igreja. Geralmente aqueles que ninguém quer, né? Ai, missionário, ai, graças a Deus, foi embora. Ô, glória, mandar uma ofertinha para ele ficar mesmo lá. Toda igreja é missionária,
porque Deus é missionário, porque Jesus é missionário. Deus está em plena missão, Jesus está em plena missão, Ele veio a essa terra em missão, Ele recebeu uma ordem de Deus, Ele veio, cumpriu a primeira parte da missão, está totalmente engajado a retornar e cumprir a segunda parte da sua missão. Por que nós não estamos em missão? O que faz de nós diferentes da igreja primitiva? Qual foi a ordem que Jesus deu aos seus discípulos? Ide por todo o mundo, pregai o evangelho nas nações e façam discípulos. Discípulos é quem é parecido com Jesus. Tornar pessoas parecidas com Jesus é fazer com que elas tenham uma causa para darem a sua vida, para que elas recebam uma missão. Então, quando eu vejo gente muito cheia de si, porque eu tenho meus planos e tal, talvez essa pessoa não nasceu de novo, entende? Porque o novo nascimento implica em você realmente deixar suas questões pessoais, assim, agora não vale mais, não é mais comigo o negócio. O que Jesus fez em mim foi me matar, tirar-me daquela minha mentalidade carnal, de tudo ser primeiro para mim, eu estar acima das pessoas, e eu conquistar as coisas, e eu ser o melhor sobre os outros. Ele me matou, Ele tirou essa mentalidade caída minha, e colocou: agora você tem que ser servo de todos, cara. Quer ser grande no meu reino? O que você precisa fazer? Servir. O maior no reino de Deus é aquele que serve. Quem é o maior no reino de Deus hoje? Quem é o maior de todos? O homem que serviu a todos nós. E ele serviu de uma forma tão profunda que ele deu a sua própria vida por nós. Sabe por que Jesus é grande nos céus? Porque ele foi o que mais serviu nessa terra. Ele deixou sua glória e assumiu de novo todo o seu poder, porque ele cumpriu uma missão que foi dada a ele. Foi enviado a nós, morreu por nós, levou sobre si todos os nossos pecados e transgressões, e agora ele assumiu o seu poder nos céus, o seu trono nos céus, está só aguardando para retornar à terra e tomar todo o poder dessa terra. Então nós, como igreja de Jesus, fomos comissionados, e a nossa missão é fazer Jesus conhecido aos povos, e não espere glamour nisso. Não espere ser aceito, muito bem aceito sempre com esse tipo de mensagem. Porque qual que é a nossa mensagem se não matar as pessoas? As pessoas precisam morrer para receber uma nova vida. A nossa mensagem é arrependimento, irmãos. Não é tempo de festa, tempo de alegria, tempo de regozijo. O reino de Deus não vai ser verdadeiro dentro de nós se não for a partir de arrependimento. Primeiro nós nos arrependemos, colocamos Jesus no lugar devido, que é governando sobre nós, então as pessoas nascerão de novo, então as pessoas terão contato com o evangelho que é verdadeiro. Não é um evangelho de facilidades. Jesus em nenhum momento nos ensinou isso. Jesus em nenhum momento teve facilidades. Vocês lembram como era a vida dos discípulos, os primeiros seguidores de Jesus? Diz aí, irmãos, como é que era? Vida tranquila, né? De frente para a praia, sossegado, ganhando rios de dinheiro, não se preocupando com nada, não eram afligidos, não eram maltratados. Isso não é evangelho, gente. Evangelho é sofrer por Jesus, é operar a morte em nós para que em outros operem a vida. É sofrer e padecer como Jesus nos ensinou, para que outros tenham a mesma salvação que nós recebemos. Nós só recebemos salvação porque um homem padeceu por nós, cara. Então agora eu deixo um pouquinho meus planos pessoais de lado, e eu começo a analisar as Escrituras, ter uma vida de oração e comunhão plena com Jesus Cristo, para que Ele venha me ensinar o que eu preciso fazer nessa terra. Sem fé nessa palavra, sem acreditar nos ensinos das Escrituras, a Bíblia diz que é impossível nós agradarmos a Deus. Não tem subterfúgio, não tem atalho.
É somente por fé na sua palavra que nós poderemos agradar a Deus. Então, como igreja, nós fomos comissionados para isso. Anunciar um reino que ainda há de vir. O reino está entre nós simplesmente pelo fato do Espírito Santo habitar em nós. Ele está entre nós. É a figura do Deus entre nós. Mas esse não é o reino de Deus pleno. O reino de Deus pleno é os céus invadindo a terra. E isso acontece quando Jesus retornar a esse mundo e no final de 1000 anos do seu governo, então a nova Jerusalém descerá dos céus e nós voltaremos a uma realidade original. Apocalipse capítulo 21. Quando toda a estrutura do reino de Deus, uma cidade que é de verdade, descer sobre a terra, então nós vamos provar de um reino jamais visto antes. Nós provaremos de uma paz jamais vista antes. Então Pedro vai falar, é necessário que durante um pouco de tempo vocês passem por aflições, mas não esqueçam, é preparado para vocês uma coroa imarcessível de glória. Vocês não conseguem mensurar a glória em que vocês serão colocados, mas é necessário passar por... Nós queremos a glória, mas nós não queremos o aprimoramento, o forjar de Deus, as provações de Deus, as tribulações que são geradas. Romanos capítulo 5 vai dizer que as tribulações geram em nós perseverança, perseverança geram experiência, experiência geram esperança, e o amor de Deus não confunde, porque ele é derramado sobre os nossos corações. Quem não quer ter esperança? Só que a esperança vem depois de muita experiência, e a experiência é gerada por muita tribulação e provação. Quem aqui já passou por algum tipo de provação? Por tribulações? Aquela que você pensava assim, meu Jesus, eu não passo dessa. Não. Ai meu Deus do céu, me leva daqui, eu não aguento mais. Minha vida, que sofrimento e tal. A Bíblia vai dizer que Deus não permite que ninguém seja testado se não pudesse suportar. Então tudo que nós passamos agora, Deus permite. Olha que Deus maravilhoso. Por quê? Eis a segunda pergunta. Você que passou por essa provação, você saiu mais fraco ou mais forte? Bem, gente? E quando vir uma próxima provação mais difícil ainda, você vai olhar para a anterior e vai falar assim, isso é fácil, mano. Passei por aquela ali, essa aqui está vindo, é difícil, mas eu já passei por aquela que eu achei que eu ia morrer. Porque Deus está aprimorando a nós. Ele está gerando em nós o mesmo sentimento de Cristo Jesus, o mesmo caráter de Cristo Jesus. Nós queremos ter o caráter de Jesus, mas não queremos ser testados para receber esse caráter. O reino de Deus, ele causa esse choque na nossa mente, ele machuca realmente a nossa mente, porque vai contra tudo que o mundo prega, irmãos. O sistema mundano fala o quê? Não, cara, busque sua felicidade. Fuja dos confrontos. Tá difícil o teu casamento? Não, larga ele e pega outra. Ou outro, ou outra, né? Hoje em dia tá tipo assim, né? Vê o que te satisfaz melhor aí. Não, se sujeitar ao teu esposo, que isso? Você pode ser maior do que ele. O mundo sempre está tocando em eu viver a vida como eu acho melhor. E Paulo já alertou Timóteo sobre isso, assim, nos últimos dias as pessoas vão vir com fábulas, com vãs doutrinas, e vão fazer com que outras se liguem a ela, porque elas vão sentir coceira nos ouvidos quando ouvirem a sã doutrina. Quando ouvirem a verdadeira palavra de Deus, vai coçar os ouvidos dela. E elas, não, eu não quero isso, eu quero aquilo lá que falava que eu sou vencedor, eu sou vitorioso, eu tenho que ser feliz na terra e assim por diante. Só que isso, entenda que é totalmente contra o que a palavra diz. Hoje nós estamos passando por um período de tribulações, de provações, porque Deus está nos forjando para aquilo que nós viveremos, irmãos.
É como se fosse um depósito que está sendo acumulado no reino dos céus. É como se fosse um banco celestial em que todas as nossas obras e vitórias fossem para a nossa conta celestial. E quando Jesus ele abrir essa conta e vir a esse mundo, ele vai abrir o seu livro e vai julgar cada um conforme suas obras. Então as nossas verdadeiras obras virão à tona. E as nossas verdadeiras recompensas serão dadas a nós. Mas quantos de nós queremos trocar uma recompensa eterna por uma recompensa passageira? E nós esquecemos de acumular o nosso tesouro em lugares celestiais, e nós buscamos todos os dias os tesouros que a terra pode nos proporcionar. Estamos juntos? Mesmo? Amém. Deixa eu ver que horas tem aqui. Amém. Então, quando a gente fala do reino de Deus, irmãos, pense muito bem sobre isso, porque esse acesso ao reino de Deus vai causar desconforto a nós. O viver o reino de Deus causa desconforto. Jesus falou muito claro assim: existe um caminho que é muito largo, muito tranquilo de se passar, mas existe uma porta que ela é bem estreita. Por que ela é estreita? Porque ela causa desconforto em nós para nós passarmos por ela. E quantos de nós estamos escolhendo um caminho que é muito mais facilitado a viver? Será que a gente não vai começar a ouvir de novo aquelas pregações em que incitavam as pessoas a morrer pelo Evangelho? Aquelas pregações que geravam um verdadeiro arrependimento dentro de nós, ao ponto de a gente rever a nossa vida todos os dias? E falar: Jesus, a partir de agora eu quero deixar isso por amor a Ti, a partir de agora eu me comprometo com isso. Será que a gente não tem que ouvir um evangelho que impulsione nós ao cumprimento da nossa missão, ao cumprimento do ID, a sair da nossa zona de conforto, que talvez seja os nossos cultos de domingo à noite somente? É confortável, não é, pastor? Ir para o culto domingo à noite, ouve um louvor bom às vezes, uma palavra boa às vezes, e a gente volta para nossa casa e a vida não muda nada. É isso que Jesus chamou você para viver, irmãos? Isso é cristianismo? Isso é seguir Jesus? Eu não consigo ver um Jesus indo nos cultos domingo ou no sábado, tanto faz. Eu consigo ver um Jesus que estava comprometido 24 horas com a missão de Deus. Ele respirava essa missão. Ele se desgastou por essa missão. E foi tão forte o testemunho de Jesus naqueles homens que acompanharam ele durante 3 anos, que a partir de então, depois da sua glorificação, depois dos 40 dias que ele ensina a respeito das coisas do reino, aqueles homens mudaram a sua forma de viver. Quando nós abrimos o livro dos Atos, os Atos de Jesus através dos apóstolos, nós vamos ver os homens virados num alho mesmo, viraram a cabeça assim. Os caras deixaram mesmo de fazer as coisas que eles faziam para assumir a missão de Deus. E naturalmente, com a pregação do Evangelho, com pessoas sendo convertidas, naturalmente eles estavam sendo perseguidos, atribulados. Eles tinham às vezes que fugir de uma cidade para outra. Quantos naufrágios, quantos açoites, quantas perseguições, quanto apedrejamento, quantas prisões. Por que isso não acompanha mais as nossas vidas? Será que é o reino de Deus que a gente está pregando? Porque o reino de Deus tem que causar desconforto em nós. Tem que fazer eu repensar na segunda-feira se eu estou vivendo mesmo isso. Eu não sei quanto vocês, irmãos, mas eu não aguento ficar só num culto de domingo não, cara. Eu não nasci de novo para viver isso não. Eu nasci de novo para gastar a minha vida ao Evangelho. E a minha oração todos os dias é: Jesus, não me deixa confortável onde eu estou hoje. Se tornar confortável para mim, mexa a minha vida, cara. Faz alguma coisa. Faz com que minha vida de oração seja mais intensa. Faz com que eu avance mais na pregação do Evangelho. Me dá a oportunidade de sofrer um pouco por amor a Ti. Quem já orou por isso, irmãos?
Porque a forma de a gente ser aperfeiçoado por Deus é por meio disso. Ele aprendeu a obediência através das coisas que sofreu. Jesus se tornou obediente por meio de sofrimento. Porque ele é um homem que estava num corpo de carne e ele teve que sofrer. Porque toda a circunstância ao seu redor levava ele ao pecado, levava ele a ceder à tentação, mas ele sofreu, ele afligiu o seu corpo para ouvir a voz de Deus, acima de qualquer outro tipo de voz. E pelo meio do sofrimento, ele aprendeu a obedecer a Deus em tudo, e foi um homem 100% perfeito na terra. Ele cumpriu o objetivo de um homem que Adão não conseguiu cumprir. Por isso que ele é chamado como o segundo Adão, ou a segunda humanidade, ou a nova humanidade. Todos os que nascem em Jesus fazem parte de uma nova humanidade. Desligam a sua conexão com Adão, a sua natureza adâmica, e agora estão ligados à natureza de Cristo Jesus. Por isso o termo novo nascimento. Eu nasci de novo, agora eu faço parte de Jesus, do novo homem que viveu na terra sem pecado e venceu todas as coisas. Agora, nascer de novo, viver a partir de Jesus, implica as nossas vidas a seguir os passos de Jesus. Você não nasceu de novo, você não pode dizer que você é discípulo de Jesus se você não faz as mesmas obras que ele faz. Jesus virou para os seus discípulos e falou assim: vocês não vão fazer só as minhas obras. Vocês estão felizes porque estão fazendo minhas obras. Foram enviados lá os 70, lembra? E os caras voltaram loucos, não é, pastor? Nós tocamos nos enfermos, eles foram curados. E nós fluímos em muitos dons. E foi maravilhoso. Jesus falou assim: vocês não vão fazer só as obras que eu faço, vocês farão obras ainda maiores, cara. Meu Deus, cadê isso? Porque eu quero isso. Isso deve ser um combustível para nós. Quando nós estudamos um pouquinho a respeito das histórias do avivamento, nós vamos ver que todo o avivamento ele foi gerado por meio de arrependimento. Quando as pessoas se arrependem e dizem: Deus, eu não consigo fazer nada sem o Senhor, então Deus entra com providência. Quando nós deixamos a nossa humanidade realmente dizer, a nossa humanidade, nós como homens dependemos do Senhor, nós não queremos independência, Deus. Nós não queremos ser livres para viver a vida da nossa forma. Nós queremos ser escravos do Senhor. Escravos de Cristo. Estamos aliançados a Cristo. Como um escravo que não vai deixar o seu Senhor jamais. Então Deus começa a trabalhar em nós. Enquanto nós estamos muito cheios de si, enquanto nós estamos muito cheios daquilo que a gente sabe o que tem que fazer. Sabe, coisa difícil é você falar com uma pessoa assim: Deus me falou que eu tenho que fazer isso. Tá bom, faça. Aí depois você fala de novo: Deus me falou que eu tenho que fazer isso. Deus me falou que eu tenho que fazer isso. E aí você começa a ver que as coisas que Deus falou para a pessoa não batem, sabe? Tipo assim, Deus muda muito de ideia rápido, assim. Porque a coisa que ele falou primeiro, depois a segunda foi contrária ao que ele falou primeiro. Deus é meio confuso. Isso é uma pessoa que ela é muito cheia de si. E ela coloca essa questão de Deus falou comigo, porque quem vai contra Deus, irmãos? Quando a pessoa vem falando para mim, Deus falou comigo, assim, tá bom então. O que você quer de conselho meu? O meu conselho não é maior que de Deus. Agora, se você quiser ajuda para saber se o que você ouviu foi Deus, aí eu posso te ajudar. Talvez não foi Deus que você ouviu. Talvez foi o Deus eu. Isso se chama idolatria. A partir do momento em que nós colocamos colocamos nós acima de Deus, nós nos tornamos o Deus de nós mesmos. Isso é idolatria. A partir do momento em que nós não ouvimos mais os conselhos de Deus e nós queremos viver nossa própria vida, e ainda dizendo que nós estamos fazendo a obra de Deus, isso é loucura. Servir a Deus é estar totalmente aberto ao que Deus falar. Isso pode causar um desconforto em nós.
E deixa eu falar para você, sempre causa desconforto. Porque Deus está te preparando para uma outra vida, cara. Ele está te desarraigando das coisas dessa terra, dos valores dessa terra, e está colocando dentro de você valores do seu reino. E o reino do Senhor é inverso ao reino desse mundo. Se o reino desse mundo fosse bom, Jesus não voltava para destruí-lo. Jesus fazia uma concessão, né? Pô, seguinte, vamos fazer um acordo aí, 50-50. O próprio Satanás ofereceu o reino do mundo para Jesus, se Jesus se prostrasse e o adorasse. Você acha que Satanás está preocupado com os reinos do mundo? Satanás está se preocupando em ser Deus. Você imaginou? Satanás seria o Deus de Jesus se Jesus se dobrasse. Se nós não temos noção das coisas que implicam, né? Não foi uma conversinha assim, assim, oh, Jesus estava sofrendo ali, sendo tentado. Não, tinha muita coisa em jogo. Era uma promessa que Jesus tinha recebido de Deus. As nações pertencem a você. Eu te darei as nações por herança. Aí Satanás vem e fala exatamente o que Deus disse para ele. Se você se prostrar e me adorar, eu te dou as nações. Porque as nações foram dadas a Satanás após a queda do homem. Então foi profetizado em Gênesis 3, versículo 15, que viria um homem descendente da mulher que pisaria a cabeça da serpente, ou seja, esmagaria a autoridade e receberia a autoridade de novo. O que Satanás fez para Jesus? Eu te dou autoridade, não precisa pisar na minha cabeça não. Te dou autoridade aqui, ó. Só que você tem que me adorar. Então Satanás seria colocado em um outro lugar. E esse convite todos os dias bate à nossa porta. Ei, você pode ser igual a Deus, cara. Você pode ter a mesma sabedoria de Deus. Deus não quer que você coma desse fruto, porque se você comer, você vai ser igual a Ele, você vai ter o entendimento dEle. E aí você não vai precisar mais só ficar ouvindo Deus, você pode viver a vida da sua forma. E o mesmo pecado do Éden, todos os dias bate à nossa porta. Só que Jesus foi o único que venceu essa tentação. Satanás foi lá em Jesus e tentou a Jesus e ele venceu. Ele fez aquilo que Adão não conseguiu fazer. E por isso ele é o novo Adão, ele é o segundo Adão. E se nós estamos em Cristo Jesus, nós seremos auxiliados por ele a nós vencermos nossas tentações. Quer vencer as tentações que todos os dias batem à tua porta? Vá para Jesus, cara. Não tem como nós fugirmos do pecado se nós não estivermos ligados a Ele. O que o Senhor está nos ensinando? A mudar a nossa mente a respeito do que é o reino de Deus. O reino de Deus, irmãos, é um fato. O reino de Deus não é simbólico. O reino de Deus é literal. Deus tem uma cidade verdadeira. Deus tem um trono verdadeiro. Deus tem uma morada dos santos verdadeira. Isso tudo vai descer à terra daqui a alguns anos. Tudo isso vai acontecer, tudo isso vai se concretizar. Mas será que nós estamos nos preparando para isso? Aquela nossa ideia abstrata a respeito do morar nos céus, tira de nós essa questão de preparação, em que Jesus pode vir a qualquer momento, então nós vamos estar com Ele. A questão é, como isso vai acontecer? Será que nós estaremos com Jesus? Analise você, olhe para você mesmo, como Paulo nos ensina. Analise a você. Estamos aptos para isso? Estamos nos preparando para isso? Jesus é a prioridade da nossa vida? Cumprir a missão é a prioridade da nossa vida? Porque se Ele deu uma missão a nós, é para cumpri-la, como foi cantado aqui. Será que a gente está disposto a ouvir e também obedecer? Sabe de uma coisa? Deus está cansado de falar já para pessoas que não sabem obedecer. Tem muita gente que me procura também falando assim: cara, o que acontece? Que eu não ouço mais Deus, cara. Deus não fala mais comigo. Meu Deus, parece um vazio. Antes eu ouvia o Senhor e tal. Aí a primeira pergunta que eu faço: você obedeceu o que Deus te falou pela última vez? Porque às vezes a gente acha que Deus é bobo assim, né? Que Ele vai esquecer as coisas que Ele pede para nós.
Então Deus pede uma coisa comprometedora que vai mexer com a nossa vida. Tipo o jovem rico, lembra com o jovem rico? O que Jesus falou? Diz que amou o cara, não amou? O cara cumpria toda a lei. Aí Jesus foi lá no fundo do coração dele, onde ele nem imaginava que Jesus ia tocar. Falou assim, agora é o seguinte, cara. Vende tudo, dá aos pobres. E qual foi o convite que Jesus fez a ele? Ele seria um dos discípulos, cara. E aí Jesus tocou aonde ainda não era dele. E ele voltou para casa triste. E não tem relatos de que o jovem rico voltou. O jovem rico deixou de viver tudo que aqueles homens viveram. Você está entendendo o que eu estou falando? Amém, gente? Estamos juntos? Está falando sobre o reino de Deus. O reino de Deus é isso, é um homem governando. É um Deus governando sobre nossas vidas. Então Jesus tocou naquele profundo daquele homem. E então ele voltou para sua casa triste. E eu sempre pergunto para a pessoa, o que Deus perguntou, o que Deus pediu para você antes de parar de falar contigo? Eu não gosto nem de falar, porque para mim foi tão difícil e tal. Mas depois eu deixei isso e continuei buscando a Deus assim. Você acha que Deus esquece das coisas que pede para ti? Você acha que Deus tem amnésia? Experimenta cumprir aquilo que Deus te falou por último. E eu te dou a certeza que novamente Ele vai começar a dar revelação e vai começar a falar com você como falava antes. Porque o que Deus fala e é comprometedor, para nós é uma oportunidade de obediência. Deveria ser um privilégio aos nossos ouvidos ouvir Deus pedindo coisas para nós, é porque Ele confia em nós. Quem aqui conta segredos para qualquer um? Nós contamos segredos a amigos, cara. Deus compartilha algumas coisas conosco, mas nós precisamos mostrar a Deus que somos um amigo em que Ele pode confiar. E um amigo em que Deus pode confiar, um amigo que está disposto a viver o que Ele está falando, a cumprir o que Ele está falando. Então nós como igreja, nós precisamos ter esse entendimento, cara. Deus está vindo com o seu reino. Nós literalmente podemos estar vivendo os últimos dias na terra. Eu acredito nisso. Talvez nossa geração, a geração dos nossos filhos, seja a geração dos últimos dias. Talvez muito em breve os nossos olhos verão Jesus Cristo retornando. E como que nós estamos vivendo esse tempo? É um tempo de grande privilégio e de grande responsabilidade. E de grandes eventos que acontecerão na terra. O maior avivamento de todos os tempos estão para acontecer nesses últimos dias. A grande colheita de almas nas nações estão para acontecer nesses últimos dias. Os grandes confrontos em que a Bíblia já profetizou inúmeras vezes estão para acontecer nesses últimos dias. Agora imagina você vivendo nesses últimos dias. Isso deve gerar desconforto no nosso coração. Geralmente passa algumas coisas na minha cabeça. Cara, isso aqui eu preciso ajustar. Cara, isso aqui eu preciso fazer melhor. Cara, eu tenho que me comprometer mais com isso. Eu tenho que deixar disso. Saiba que isso não é coisa da sua cabeça. É o Espírito Santo falando com você. Mas já parou para pensar que as coisas que nos desafiam, a gente acha que é coisa da nossa cabeça? Não. É o Espírito Santo usando a sua cabeça para falar com você. A gente acha que para Deus falar tem que cair um raio do lado, escrever uma palavra profética no chão, né? Ou coisa desse tipo. Aí Deus falou comigo, irmãos, pelo amor de Deus, o Espírito Santo habita onde? Onde? Ele fala onde então? Não é coisa da sua cabeça. Basicamente, se te desafia a algo, bem provável que seja Ele. Mas bem provável. E se é alguma coisa que em algum momento vai te afastar de Deus, foge disso, cara. Isso são distrações que querem impedir o cumprimento da nossa vida, impedir o propósito da nossa vida. Deixe o Espírito Santo falar ao seu coração. Nós estamos vivendo uma época maravilhosa na terra. Nós podemos provar de coisas incríveis que a nossa mente não imaginaria viver.
Só que a gente olha ao nosso redor e a gente pensa, pô, mas quando que isso vai acontecer, cara? A gente olha às vezes para a realidade da igreja e pensa, mas como? Efésios 5, 27, uma igreja pura, sem mácula, sem ruga, porém santa e irrepreensível. Onde que está essa igreja, Jesus? Irmãos, quem adorna a igreja é o próprio Cristo. Quem dá as vestes de adorno é o próprio Cristo. Você acha que ele não tem poder para mudar ela? Não se volte contra a igreja, porque você faz parte dela. Seria uma mutilação nós batermos em nós mesmos, né? Agora, como amigos do noivo, nós precisamos trabalhar na preparação dela, na edificação, na exortação e na consolação, que é o tripé da profecia, que a gente tem que funcionar nisso. Preparando a igreja para o encontro com Jesus. Paulo lhe faz uma menção maravilhosa de um noivo e de uma noiva. Ele fala sobre isso. Porque ele quer mostrar para nós que a noiva, ela tem que se preparar para um casamento. Quem aqui é casado? Pô, aquele dia é complicado, viu? Meu irmão, eu tenho que se preparar muito, não tem? Só que a gente pensa, não é só aquele dia de preparação. O dia de preparação do casamento é o mais intenso. Só que você está se preparando quanto tempo antes? São meses e meses se preparando, sonhando junto, contratando serviço, gastando dinheiro, gastando dinheiro, gastando dinheiro, gastando dinheiro. Que não é fácil, né? Mas a preparação é necessária para que no dia do casamento tudo ocorra bem e você se apresente maravilhosa para o seu esposo, não é? E coisa linda é ver a esposa assim aparecendo, coisa mais bonita, adornada. Paulo usa esse exemplo para poder falar sobre Cristo e a sua igreja. E Cristo, ele está totalmente engajado em preparar a igreja para esse dia do encontro. A igreja não vai se apresentar nem um pouco imatura, e nem um pouco feia, desgovernada, machucada. Não é essa a igreja de Jesus. Ela será preparada e vai se apresentar perfeita. E a igreja ser perfeita é a igreja cumprir a sua missão antes da vinda de Jesus. Estamos juntos? Então estamos para viver dias grandiosos. Mais para frente, em outros módulos da escola, a gente vai estudar bastante sobre essa questão do dia da vinda de Jesus, como que as coisas vão acontecer, desvendar algumas dúvidas, né? Responder algumas dúvidas a respeito disso. E quanto mais nós nos aproximamos do fim, mais revelação nós temos a respeito de algumas coisas. Mas o foco central do reino de Deus é: precisamos nos preparar para isso. E preparação está ligada à obediência. Como que nós podemos ser perfeitos? Nós seremos perfeitos se nos tornarmos 100% obedientes. Quando sermos obedientes a Deus, estamos num caminho de perfeição. Não existe perfeição longe de obediência. Você não nasceu de novo, aquilo que se fala, nós nascemos para a liberdade, não é? A gente acha que liberdade é fazer o que a gente acha que tem que fazer. Onde que está escrito isso na palavra? Jesus te resgatou de um império de trevas, te deu liberdade para você escolher ser escravo dele. Você tem liberdade para escolher seguir Jesus. Só que ele fala o que significa seguir a ele. E seguir Jesus implica muitas coisas. Implica uma vida de devoção, uma vida de sofrimento nesse mundo presente. Nós carregamos uma mensagem desconfortável, irmãos. O pare de sofrer tem que parar de ser pregado, né? Só se o sentido do sofrimento é estar em trevas, aí sim, pare de sofrer. Mas enquanto nós estivermos nesse mundo, a nossa mensagem é uma mensagem pesada a esse mundo. Em Atos dos Apóstolos, você vai ver que quando os apóstolos entravam em algumas cidades, sabe como que eles eram reconhecidos? Lá vem aqueles que têm transtornado o mundo. Lá vem aqueles homens que têm colocado o mundo de cabeça para baixo. Olha a fama dos caras. Em algumas cidades eles, tinha que se mandar, porque os caras estavam correndo atrás deles, querendo pegar eles.
que estavam pregando Jesus Cristo ressurreto, estavam pregando que Jesus era o Messias, e era uma palavra difícil de se pregar naquele tempo, era uma palavra pesada, e basicamente eles tinham que morrer para si mesmos, para então eles receberem a vida de Jesus. Então nós estamos em missão nessa terra, espero que isso tenha ficado muito claro, e o cumprimento dessa missão vai trabalhar no adorno da sua esposa, porque Jesus auxilia o adorno da sua esposa. Eu recomendo você depois a ler o livro de Efésios. Efésios vai falar bastante sobre isso, e Deus levantando algumas pessoas na igreja, alguns homens na igreja, que estão linkados aos 5 ministérios, né? Apostólico, profético, o mestre, evangelista e pastor, e esses trabalham na edificação do corpo, eles estão trabalhando em aperfeiçoar o corpo, em preparar o corpo de Cristo para o dia do encontro. E Efésios vai dizer no capítulo 5, que Jesus mesmo está preparando para a sua noiva uma vestidura, é Ele que prepara a sua noiva, é Ele que reveste ela de justiça, e justiça significa retidão, perfeição. Tzedek, a palavra justiça, é uma palavra que significa reto, se tornar reto, se tornar justo, viver em retidão. O foco do Sermão do Monte, quando Jesus fala bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, não são os que têm fome e sede para se tornar justiceiros. Jesus não está falando dos zelotes, por exemplo. Sabe aqueles caras que têm sangue nos olhos assim? Está tudo errado, cara, Jesus tem que vir mesmo destruir tudo e tal. Não é essa fome e sede de justiça. Bem-aventurados aqueles que têm fome e sede em se tornarem retos, em se tornarem justos. O foco do Sermão do Monte é eu e não os outros. Eu não posso aplicar justiça em ninguém sem eu primeiro me tornar justo diante de Deus. Então Jesus está tocando nas pessoas, Ele está tocando em cada um de nós, Ele está mudando a nossa natureza. Vocês querem me seguir? Vocês precisam aplicar isso na vida de vocês, cara. Se não esqueçam o que é reino. É melhor que vocês nem tivessem ouvido falar a respeito disso, porque grande será o juízo sobre vocês. Ouviram sobre o que é o reino, mas não se adequaram à vida desse reino, não assumiram uma postura para viver esse reino. Amém? Que horas tem? Amém. Já vou finalizar aqui. Então, depois da pausa, quando nós retornarmos para cá, eu vou trabalhar um pouquinho sobre alguns fundamentos que Deus deixou claro através da vida de alguns homens nas Escrituras, e que deixou muito esclarecido para nós como será o reino de Deus, como que Deus vai fazer as coisas nesses últimos dias da terra, qual que será o destino da terra, se a terra vai ser destruída, se vai ser reconstruída uma outra terra, se nós vamos deixar a terra e nós vamos simplesmente morar nos céus, se céus e terra vão se unir. Tudo isso Deus já falou de antemão para alguns homens, Ele deu promessas específicas. Então nós vamos estudar um pouquinho, rapidamente, porque não tem como se aprofundar em cada um deles, mas é para incitar você a aprender depois, a buscar mais depois, sobre Abraão, sobre Noé, sobre Moisés, sobre nova aliança e sobre a vida de Davi, o que simboliza a vida de Davi e o que Davi fez para que cooperasse com a descendência até que viesse Jesus. Ok? Então isso vai nos dar certeza do que Deus vai fazer na terra. Lembra que eu perguntei para vocês no princípio, no início da mensagem, quem acreditava em todas as palavras que Deus falou nas Escrituras? Foi meio que unânime, né? Todos, sim, eu acredito. Então nós vamos analisar o que Deus disse nas Escrituras e faça com que isso mude a sua forma de pensar a respeito do que é reino de Deus. Molde sua mente nas Escrituras. Deus deu fundamentos claros do que Ele vai fazer na terra, do que Ele vai fazer nos povos, do que Ele vai fazer em nós mesmos, e como será a vida futura após a sua vinda, através de alianças e pactos que Ele fez com esses homens. Ok? Amém, gente? Não esqueçam também, se durante aquilo que eu falei aqui surgiu alguma dúvida, agora é o momento, na pausa, de vocês anotarem num papelzinho, e vocês podem colocar aqui na frente, aqui no chão mesmo, depois se a gente conseguir uma caixinha, mas vocês podem colocar aqui no chão, e no final nós vamos estar
respondendo essas perguntas de vocês. Mas deixa eu pedir uma coisa para vocês, de acordo com o assunto, amém? Não vem perguntar, é certo dar o dízimo? Coisas assim, tá? Aí o pastor, os pastores estão aqui, depois pergunta para eles. Sobre o assunto em que a gente está desenvolvendo, você escreve as perguntas e coloca aqui na frente, ok? Ali atrás, eu trouxe para vocês materiais preciosíssimos. Talvez muitos de vocês não tenham acesso a esses materiais, mas nós trouxemos livros novos que eu não trouxe da última vez, tem muitos livros ali, e eu queria indicar para vocês alguns. Primeiro, como a gente está falando bastante sobre comunhão com Deus, relacionamento com Deus, eu indico para vocês esses 2 livros. Um é o livro Orações para Fortalecer o Homem Interior, que vai ajudar você a organizar a sua vida de oração devocional e a sua vida de oração pessoal diante de Deus, de uma forma prática, ok? Até mesmo escrevendo você vai conseguir desenvolver a tua vida de oração. E esse aqui, que é na mesma linha do Oração Incansável, que é do autor do Bob Sorge, o fogo das respostas tardias. Deus tem algo nas respostas que vêm no final. Muitos de nós deixamos de orar porque nós não obtemos respostas rápidas de Deus. Só que Deus ama aqueles que perseveram até o fim e dá entendimento a essas pessoas e revelação a essas pessoas que dedicaram o relacionamento com Deus. Então o fogo das respostas tardias é muito bom para isso. Esse aqui é um livro do meu brother Fábio Coelho e vai ajudar você a desenvolvimento do dom profético e também o desenvolvimento de profecia. Vai trabalhar com assuntos como dom de profecia, ministério profético, que é da pessoa do profeta, sobre desenvolvimento de dons espirituais, todos podendo profetizar. Então não apagueis o espírito, vai falar sobre isso. Acabou de sair do forno, até pegando fogo aqui, ó. Saiu do forno agora, tanto esse como o fogo das respostas tardias. São livros novos. Talvez você não teve acesso ainda, eu indico esses livros. Esse aqui é muito bacana, A Chave Escondida do Avivamento de Israel, que vai trabalhar com o entendimento de que os gentios, ou seja, nós, se você não for judeu, cooperaremos num avivamento que Deus vai fazer na nação de Israel nos últimos dias. Paulo vai dizer em Romanos capítulo 11 que todo Israel será salvo. Todo Israel será salvo significa todo Israel será salvo. Amém? Por que eu repito, né? Porque a gente pensa, todo Israel será salvo. Ah, mas eu acho que é isso que está querendo dizer. Não, está querendo dizer que todo Israel será salvo. E esse livro ele vai ajudar você a compreender como que isso vai acontecer e onde nós, os gentios, vamos cooperar com isso. Paulo vai dizer que os gentios, quando alcançarem plenitude, vão causar ciúmes na nação de Israel e então eles vão buscar a Deus de todo o seu coração. Muito bom. E esse aqui é bem bacana. Qual é o propósito da Misty Edwards? Ela é uma ministra de louvor lá do IHOP, uma casa de oração, 24 horas. E ela vai falar sobre coisas bem interessantes. Ela fala um pouco sobre a vida dela. Esse aqui eu não li ainda, acabou de chegar. Super lançamento. Mas a Misty é uma mulher extraordinária, uma ministra de louvor muito boa. Muitas das músicas que vocês cantam certamente foram traduzidas dela. Tem muitas músicas conhecidas e ela vai trabalhar sobre essa questão do propósito do nosso nascimento. Para que nós nascemos? Qual a missão que nós temos na Terra? Um pouquinho disso que a gente está falando aqui também. Esses e muitos outros ali, muitos outros livros a gente tem de várias temáticas. Eu nos intervalos vou estar por ali também. Se você quiser tirar alguma dúvida sobre livros, eu vou estar auxiliando vocês. A gente também tem algumas camisetas bem bacanas ali da missão que a gente faz na Europa. Camisetas com palavras específicas sobre algumas nações. Dá um pulinho ali depois. Nós vamos fazer uma pausa de 15 minutos, ok? É uma pausa rápida agora. E da segunda para a terceira ministração, nós vamos fazer uma pausa para um café. É isso? Vai ter um cafezão agora. Agora tem café nessa pausa? Não. Cafezinho com bolacha. Então, ok? 15 minutinhos. Olha só, gente, só um pouquinho. 15 minutos, no máximo 20, quando nós chamarmos aqui no microfone, venham para cá para a gente continuar os ensinos, ok? Até mais.